Olá meus amigos da Nutrimax, estamos aqui novamente hoje para falar um pouco sobre volumosos para cavalo. Nós sabemos que o cavalo é uma espécie herbívora e que necessita de volumoso para sua alimentação. E isso tem que constituir no mínimo 50% daquilo que o cavalo come. Sendo assim, nós vamos apresentar a maior parte dos tipos de volumosos que você tem disponível para cavalo. O volumoso mais barato e mais fácil de você manusear são as pastagens. Tá? Por quê? Porque é o alimento que o cavalo propriamente ele vai lá e se alimenta, ele colhe e ingere aquilo que ele necessitar. Tá? Então aqui nós estamos do lado, numa variação de pastagem, por exemplo, que pode servir como exemplo. Um bom pasto para cavalo, na verdade, contrário ao que muita gente pensa, ele deve ser um pasto com muitas variedades de capim. O professor Dietrich da Universidade Federal do Paraná chega a comentar que uma boa pastagem tem que ter 50 variedades de capins e leguminosas para atender a diversidade de necessidade de nutrientes num cavalo. E aqui nós temos então um pasto formado por coxicross e com alguns tipos de capins e outras gramíneas e leguminosas variando aqui no meio dele. Isso, apesar de no conceito humano parecer uma pastagem suja, é uma pastagem que para o cavalo atende muito bem às suas necessidades. Porém nós temos que lembrar, o pasto, o volumoso que oferece para o cavalo, ele se alimenta daquilo que a terra oferece. Então você tem que cuidar da terra, tratar da terra para que essa pastagem tenha qualidade. Fazer uma adubação, preferencialmente com um adubo orgânico, traz muito mais qualidade e nutrientes para aquela pastagem. A adubação química tradicional de nitrogênio, fósforo e potássio, o NPK, ela fornece para a pastagem apenas nitrogênio, fósforo e potássio. Já a adubação orgânica, ela traz para a pastagem todas as outras diversidades de nutrientes fundamentais para a saúde do animal. Lembrar, pasto é cultura, capineira é cultura, então desta forma o solo tem que ser muito bem tratado para que você tenha uma pastagem de ótima qualidade. Um bom manejo de pastagem, ele passa não apenas pela adubação, mas pelo manejo propriamente da pastagem com a altura dela. Olhando aqui por cima dessa pastagem, o capim parece de ótima qualidade. Porém, quando nos aproximamos mais, olha como está esse capim por baixo. Tá? O capim cresceu tanto que ele acabou abafando a parte de baixo e ultrapassando o ponto ideal de consumo do cavalo. Então você tem um desperdício muito grande da pastagem aqui. Dessa forma, a rotação de pastagens e roçar o pasto depois que o cavalo sai é fundamental para que você tenha um máximo de aproveitamento, porque essa parte que está muito fibrosa, muito seca, é um desperdício de alimento para o cavalo, ele não consegue comer e nem aproveitar isso. Ok, nós temos muita matéria orgânica aqui que retém umidade no solo, para preservação do solo isso é muito bom, mas como conteúdo de pastagem para consumo, isso aqui é um desperdício muito grande. Então o que nós devemos fazer? Aproveitar o ciclo máximo do capim, toda vez que nós vamos oferecer para o cavalo, evitando que ocorra esse desperdício que está acontecendo aqui nessa parte que nós não estamos enxergando quando a gente olha por cima dessa pastagem. Então um bom manejo, com rotação de pastagem, roçando o pasto depois que o cavalo sai, é fundamental para que você tenha uma pastagem de excelente qualidade. Uma outra forma que nós temos de administrar o volumoso para cavalo, e que apesar de dar um pouquinho mais de mão de obra, facilita por conta de precisar de menos área de terra, é através de capineiras. As capineiras podem ser da mesma forma que a pastagem de Tifton, coxicross, das gramas bermudas, ou pode ser, como mais comumente é feito, dos chamados capins elefante. Tá? Mas o manejo desse capim elefante é extremamente importante. Tá? Aqui nós estamos do lado de uma capineira que está num ponto ideal de corte, entre 1,60 m e 2,20 m de altura. Tá? Por que isso? Porque ela ainda tem folhas tenras, o talo ainda não está grosso demais, de forma que possa dificultar a mastigação pelo cavalo e assim consegue fornecer nutrientes de boa qualidade. Uma coisa extremamente importante quando nós falamos de fornecer volumoso para cavalo, tanto na pastagem como na capineira, que são alimentos com alto teor de umidade, é que esses alimentos estimulam a mastigação do cavalo de tal forma que ocorre um desgaste dentário normal do cavalo, prevenindo inclusive problemas dentários decorrentes do excesso de confinamento. Tá? Então essa capineira fornecida preferencialmente íntegra, ou seja, eu corto aqui, coloco no coxo para o cavalo, estimula uma mastigação e uma grande quantidade de produção de saliva e o desgaste dentário fundamentais para o processo digestório. Dessa forma eu estou alimentando bem meu cavalo. Uma questão fundamental a se levantar quando a gente alimenta o cavalo com volumoso é que, apesar do volumoso ser o alimento normal e natural do cavalo, ele também pode causar cólica no cavalo.
Por exemplo, aquela pastagem muito seca que nós mostramos lá atrás, ou então uma capineira desse porte aqui, em que comumente é utilizada na edição de cavalo, só que ela tem um problema, ela ultrapassou demais o ponto de corte. Ela ficou muito grossa, fibras muito grosseiras, a folha dela começa a secar, diminuindo a sua digestibilidade, podendo comprometer a saúde intestinal do cavalo, ou seja, pode realmente levar o cavalo a ter cólicas se ele comer esse tipo de alimento. E é o que mais a gente vê no Brasil todo, oferecendo-se para cavalo, para aproveitar o volume que essa capineira produz, para poder alimentar muito mais cavalos. Só que é o que eu chamo de economia burra. Aquela capineira mostrada anteriormente, que tem qualidade, que dá um pouquinho menos de produtividade, ela nutre o cavalo de tal forma que essa daqui não consegue nutrir. Basta você ver a forma de oferta. Aquela capineira, se eu cortar ela e oferecer no coxo íntegra, sem picar, o cavalo come toda ela. Essa capineira, se eu não cortar, triturar e às vezes colocar até um pouco de farelo de trigo, o cavalo não come. E aí por que o cavalo não come volumoso? Porque ele é de baixa qualidade. Então eu estou ofertando um alimento que seria natural do cavalo e ele se recusa a comer. Porque o cavalo muitas vezes é mais esperto do que a gente. Ele só come aquilo que realmente pode lhe fazer bem. Ou então eu tenho que colocar um palatabilizante, no caso o farelo de trigo, para poder fazer com que meu cavalo ingira isso daí. Agora, insisto, isso tem baixa qualidade nutricional, isso incorre em graves riscos de cólica para o meu cavalo. Então eu devo evitar o corte desse tipo de capineira. É o que eu chamo de economia burra. Vou ter uma maior produtividade, mas não vou nutrir adequadamente meu cavalo. Por causa disso eu tenho que dar uma ração e suplementos de melhor qualidade para atender a demanda nutricional desse animal. Aqui pode-se observar muito mais facilmente a má qualidade desse tipo de capineira. Observe que o caule parece até uma cana, de tão grosso que acaba sendo, isso de baixíssima digestibilidade. E essa folha que sai da cor verde, passa para amarelada e até seca, é de péssima digestibilidade, podendo comprometer a saúde digestiva do cavalo. Esse tipo de capim, esse tipo de fibra, ele acelera o movimento peristáltico, natural do intestino, podendo causar quadros de desconforto abdominal. Leia-se, cólica. Uma outra forma que nós temos de administrar o volumoso para cavalo é através do feno. O feno nada mais é do que uma forma de preservação do capim, da capineira ou da pastagem, através do processo de desidratação parcial. Enquanto uma pastagem, uma capineira, tem algo ao redor de 70% de água, o feno tem apenas 10 a 15% de água. Então ele consegue ser preservado em condições ideais, abrigado da luz, abrigado melhor, do sol, abrigado de chuva, tá? E em um local ventilado por até um ano com pouquíssima perda de suas características. É claro que ocorrem perdas de alguns nutrientes, mas a essência do alimento, que é a fibra de qualidade, teor de proteína e teor de energia, ela permanece por longo tempo nesse tipo de alimento para poder ser fornecido ao cavalo. O feno ele facilita muito a administração do alimento para o cavalo. Ele tem algumas desvantagens em relação à capineira e à pastagem, por exemplo, porque em razão da sua menor quantidade de umidade, de água, ele estimula menor a mastigação. Quanto mais alimento o animal consumir durante o dia, mais ele vai mastigar, mais ele vai ter um desgaste dentário, mais ele vai ter uma produção de saliva. Então uma pastagem, uma capineira, onde o cavalo come ao redor de 18 a 35 quilos por dia, estimula muito mais a mastigação. O feno ele vai comer algo ao redor de 5 a 12 quilos por dia, um menor estímulo de mastigação, o que não quer dizer que ele se torne um alimento de baixa qualidade. Entretanto, como qualquer forma de volumoso, eu preciso saber avaliar a qualidade do meu feno. Então eu tenho algumas características que eu tenho que observar no feno. Primeiro, a coloração. Quanto mais verde esse feno tiver, melhor vai ser a qualidade dele. Claro, tem que ser verde estando ainda parcialmente desidratado, não aquele verde que está úmido demais. Aqui nós temos, por exemplo, um feno que passou do seu ponto de secagem. Ele está um pouco mais seco, ele está com fibras de qualidade não tão boa. Dá para observar aqui que essas fibras são de menor digestibilidade. Então parte dessas fibras você vai conseguir observar nas fezes dos animais quando você observa o cavalo logo depois dele defecar, porque ele não consegue ter uma boa digestão desse tipo de fibra. Tá? Então um feno de boa qualidade tem que ser verde, com baixa quantidade de fibras, grande quantidade de folhas, tem que ser relativamente soltas. Tá? O que é ruim muitas vezes para o produtor quando você carrega um fardo de feno e vai cair um pouquinho de folha no chão. Por outro lado, ele pode ser bom porque mostra que esse feno ele tem bastante folhas, o que melhora a digestibilidade dele. Não fica tão fibroso e isso dá uma qualidade melhor para o alimento. Ele tem que ter um cheiro agradável. Tá? É característico do feno, não pode estar levantando pó. Tudo isso são características a serem observadas quando você quer um feno de qualidade.
Nós devemos tomar muito cuidado com o local de armazenamento do feno. Como eu disse, ele tem que ser bem protegido de chuva e do sol. Esse daqui é um fardo, por exemplo, que ficou exposto à chuva e ao sol. Então você vê que ele está úmido demais, está amarelado demais. E isso, novamente, é o que nós temos que evitar quando for fornecer ao cavalo. Economia burra. Querer aproveitar esse fardo de feno e colocar no coxo para um cavalo, você pode correr o risco de causar um desconforto abdominal, novamente, leia-se cólica, aonde um alimento de má qualidade vai causar problemas no animal. Observe que nós já falamos de cólica hoje 3 ou 4 vezes e apenas estamos falando de volumoso, para tirar aquele estigma e paradigma que existe no meio do cavalo, que ração dá cólica em cavalo. Na verdade, não é exatamente a ração que causa cólica em cavalo, mas é um mau uso da ração, são erros de manejo que causam 99% de cólicas em cavalo. Então, o fornecimento daquela capineira seca demais, o fornecimento de um capim picado demais, exigindo que o cavalo coma um alimento de má qualidade, fornecer um feno desse tipo para o cavalo pode propiciar esses desconfortos abdominais. E aí você pode ter problema. Então, alimentar um cavalo adequadamente significa volumoso de qualidade. Outra forma de você administrar volumoso para cavalo é através da silagem. A silagem nada mais é que um alimento que você mantém as características do volumoso, mantendo eles picado e sob a ausência de oxigenação. Então eu vou fazer uma fermentação anaeróbica, é o inverso do que eu faço com o feno. Enquanto o feno eu desidrato parcialmente, seco ao sol com oxigênio, a silagem ela é feita sob ausência de oxigênio e com alto teor de umidade. Isso mantém algumas características interessantes do alimento para o cavalo. Tá? Um silo ele pode ser aberto depois de muitos anos, tem relatos que até 12 anos o silo foi aberto, mantendo características boas da silagem. Porém, a silagem, ela não, dependendo do capim que você fizer ou do milho, a qualidade nutricional dela não é tão boa quanto um feno de Coast Cross, por exemplo. Se fizer uma silagem de cana, que tem baixo teor de proteína, uma silagem de capins elefantes com médio teor de proteína, silagem de milho, nós estamos falando algo ao redor de 6 a 8% de proteína bruta, um teor de energia um pouquinho mais elevado. Então isso tem que ser levado em consideração quando eu fornecer esse tipo de alimento para o meu cavalo. Tá? Então eu vou compensar essa menor qualidade do meu volumoso através de uma ração de melhor qualidade, de suplementos sempre que for necessário. Existem ainda outras formas de preservação, e que é o que nós estamos vendo aqui, que são essas bolas ou medas. Dentro delas eu posso ter vários tipos de alimento. Essas bolas de feno, que apesar da imagem aqui a gente está vendo algo quadrado, é uma questão apenas de equipamento, que as primeiras que foram feitas eram em formato oval, elas são nada mais do que uma forma de preservação. É o equipamento que dá esse formato e ele envelopa esse tipo de alimento, permitindo que possa ser armazenado inclusive ao ar livre. São passados várias filmes ao redor do alimento, protegendo ele contra a umidade e mantendo as suas características do alimento que está ali dentro praticamente igual ao original. O alimento que está ali dentro, ele pode ser feito de várias formas. Você pode ter uma silagem ali dentro, você pode ter um pré-secado ali dentro, você pode ter um feno ali dentro. E aí, o que vai definir o que está ali dentro é a forma de você fazer. Então, a silagem nada mais é, como eu falei anteriormente, de que a preservação de um alimento sob alto teor de umidade e sem oxigênio. No caso, se eu coloquei um capim aqui, eu tenho que colocar um inoculante que vai estimular o processo de fermentação anaeróbica. O pré-secado, eu vou fazer a mesma forma que a silagem, só que ao invés do inoculante eu vou colocar um estabilizante da atividade da água, que impede que haja proliferação de fungos, procurando manter um pouquinho melhor as características. E o feno vai ser feito da mesma forma citada anteriormente, seco ao sol tal, e apenas embalado desta forma. Então as características do que está aqui dentro dependem da forma que eu fiz para preservar esse alimento. É extremamente importante que eu observe o que está aqui dentro desta bola, desse filme plástico. Ao abrir, esse alimento de forma característica, principalmente se for feno ou se for um pré-secado, tem que manter características verdes, bonito e com baixa quantidade de fibra. Ao abrir essas bolas, eu tenho que observar se ela vier oriunda de pré-secado ou de silagem, algumas características que são fundamentais. Ela tem que estar fria, porque o processo de fermentação anaeróbico não eleva a temperatura. Tem que ter um odor característico agradável e não pode ter nem pontos pretos nem pontos brancos que indicam proliferação de fungos e uma não homogeneização do inoculante ou do estabilizante de atividade da água. Assim eu tenho um alimento de melhor qualidade. Ao abrir essas bolas, se eu observar que esse capim está seco demais, está com cheiro desagradável e exalando fumaça, alguma temperatura, eu vou abri-lo e vou observar.
Observe o teor exagerado de umidade que tem aqui dentro em contrapartida com aqui fora. Não houve homogeneização na confecção disso daqui, ou então o saco se rasgou e eu não percebi, ocorrendo proliferação de organismos aeróbicos que vão comprometer a qualidade desse produto, secando ele demais, promovendo um processo de putrefação, estragando esse alimento. Se eu observar mais atentamente, eu consigo ver, ó, pontos brancos indicando fungos aqui dentro. Temperatura está elevada, obviamente vocês não conseguem perceber, mas aqui está com temperatura mais alta, mostrando que esse alimento está impróprio para o consumo. E não adianta eu tirar a parte de fora e dar só isso daqui porque parece bonitinho, porque o que eu estou vendo aqui de branco já é o fungo proliferado. Porém, ele pode já ter micelos se espalhando por todo esse alimento, comprometendo a qualidade toda. Eu tenho que jogar tudo isso fora. Isso não pode ser aproveitado. Se eu der isso para o meu cavalo, der isso para qualquer espécie animal que que seja herbívoro e possa comer, eu vou comprometer a saúde desse animal. No caso do cavalo, isso pode significar caso de desconforto abdominal, leia-se cólica. Mais uma vez, volumoso causando cólica em cavalo, mais uma vez o mau uso, o manejo errado da alimentação causando cólica em cavalos. Bom pessoal, então é isso aí. Hoje vocês observaram o que os cavalos precisam de volumoso, qual a sua necessidade e os tipos de volumosos que a gente tem para oferecer. Vamos lá trabalhar agora com volumoso de qualidade para ter melhor saúde para os nossos animais. Até um próximo vídeo.